A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus. E hoje temos aqui um convidado diretamente do Brasil, recém-chegado aqui na Europa, pastor Arthur Gadelha. Pastor, muito obrigado pela sua presença, pelo seu momento aqui conosco. O senhor possa, por favor, se apresentar aí para o nosso público e dizer mais sobre você. Prazer, querido. Prazer a todos que acompanham o Resplandecendo Cast. Uma alegria poder servi-los nesse momento. Sou o pastor Arthur Gadelha, do Rio de Janeiro, e servindo a Jesus há alguns anos como instrumento da Palavra de Deus. E hoje, pela primeira vez aqui nesse país tão querido, glória a Deus, sendo muito bem recebido e participando desse podcast com você. Uma alegria muito grande. E vamos descortinar coisas do reino de Deus aqui para a edificação da igreja e aprendermos uns com os outros, né, sobre assuntos relacionados ao tempo atual da igreja e sobre o que Deus tem para esse momento. Amém. Isso aí, pastor, muito obrigado nós pela sua Gratidão. presença aqui, por tudo que o senhor vai compartilhar aqui. E é isso aí, juntamente com o nosso pastor e amigo Arthur, hoje vamos falar um tema bastante interessante, que é como ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Às vezes você já ouviu a voz de Deus e ficou pensando, será que é mesmo Deus falando comigo? Ou alguém falou com seu amigo, ou algum sinal, algo do tipo, e você ficou assim, será realmente Deus falando comigo? Ou você talvez ouviu a voz de Deus, mas não percebeu que era a voz de Deus porque estava distraído com alguma coisa relacionada ao mundo atual. E hoje vamos discutir um pouco sobre isso, então fique ligado nesse tema bastante interessante, que eu tenho certeza que você será edificado. Amém? É isso aí, pastor, já para a gente dar entrada nesse assunto aí abençoado, eu queria saber da sua parte, você já teve a certeza que era Deus falando com você, ou você já ouviu a voz de Deus alguma vez e duvidou da voz de Deus, vamos dizer assim? Será se era Deus falando comigo? De primeira instância é natural a gente duvidar da voz de Deus, né? Deus, ele é invisível, mas é real. Glória e a Deus. Tudo aquilo que é invisível traz-nos uma indefinição daquilo que é verdadeiro ou que não é. Uhum. A voz de Deus ela é prática e bem objetiva naquilo que Deus faz. Deus não, quando ele trata com alguém, Deus não enrola. Ninguém na Bíblia Sagrada que Deus tratou de falar, Deus sempre foi muito objetivo. Amém. Né? Deus falou com Abraão, chamando pelo nome. Deus falou com Elias. Deus falou com Isaac. Deus falou com todos aqueles que Deus usou em uma forma bem diferente. E ele foi muito direto. E os profetas que Deus usou questionaram se era Deus ou não. Se tu és mesmo, faz isso. Se tu és mesmo, faz aquilo. É natural você duvidar de primeira instância. O que não é natural é continuar a dúvida depois que Deus se revela. Então, de primeira instância, o ser humano ele sempre duvida. Mas quando você descobre que quem fala é Deus, porque Deus conecta assuntos da sua vida com aquilo que só você sabe que é, Deus sempre é muito objetivo naquilo que ele fala. Mas de primeira instância, duvidar é normal ter essa dúvida. Duvidar é bem normal. Com certeza, que nem você falou, Deus é invisível, né? Ninguém vê, então imagina do nada ver uma voz na sua cabeça e você fica... Imagina. O que é isso? De onde vem isso? Algo do tipo. E assim, como distinguir assim, a voz de Deus dos nossos pensamentos? Porque, querendo ou não, eu tenho um pensamento, vou usar exemplo eu vou usar a mim como exemplo, por exemplo. Eu quero fazer tal coisa e vem um pensamento, eu vou fazer isso ou você deve fazer isso. É o meu pensamento ou Deus falando comigo, algo do tipo? Como distinguir assim esses dois fatos? Primeiro que o que vem de Deus traz a marca da durabilidade. Quando Deus fala, permanece. Uhum. Quando é nossa mente, as dúvidas colocam medo, colocam barreiras. E quando é de Deus, ela dura, ela vai até o final. Deus não tem curva naquilo que ele fala. Amém. Então a diferença da nossa mente para aquilo que Deus fala é aquilo que Gamaliel falou para os seus discípulos quando questionaram sobre o crescimento da igreja. E esse movimento que está se levantando aí, é verdade ou mentira? Gamaliel, sendo um grande teólogo, disse, eu não posso responder se é de verdade ou de mentira, mas uma coisa eu digo, se é de Deus, permanece. Então a voz de Deus ela é duradoura, a voz de Deus ela é única, a voz de Deus ela não tem curva, ela vai até o final. Tudo que é da nossa cabeça começa quente e depois esfria. Agora, quando vem de Deus, ela vai... Deus ele trabalha com aquilo que é duradouro, que é permanente. Né? E a diferença dos nossos pensamentos
é que o que vem de Deus não acrescenta dores, não acrescenta medo. O que vem de Deus nos acrescenta paz. Diferença daquilo que é da nossa cabeça. A nossa cabeça sempre coloca vários questionamentos, incógnitas, incertezas, não é? E a prova que não é de Deus é que a incerteza ela permanece naquilo que era para ser um original, um firmamento. Então, todo ser humano ele viverá no meio dessa dubiedade. Sim. É minha mente ou é a voz de Deus? Sim, exatamente. Nós vamos descortinar coisas aqui na Bíblia, mas falando de uma forma bem rasteira aqui, é bem normal você questionar se é Deus ou não, mas é bem natural também Deus entender esse questionamento. A gente coloca Deus dentro de uma caixa e a gente pensa que Deus ele não gosta que o ser humano o questione. Mas Deus já sabe que nós vamos questionar porque nós somos limitados. Então Deus fala propositalmente. Samuel foi um dos maiores profetas da Bíblia. E quando Deus falou com ele no quarto, ele foi até o sacerdote perguntar para ele se era ele que estava chamando. E ele estava roncando, dormindo, e não era ele. E Deus falou 3 vezes. 3 vezes, exatamente. Deus é tão bom de senso de humor que Deus não fala uma, ele fala 3. Porque Deus entende a limitação do ser humano. Olha aí. Uma coisa é discernir a voz dele. Outra coisa é quem discerniu saber que é ele que está falando. Deus falou 3 e 3 vezes o menino foi até o sacerdote. O sacerdote não ouviu, mas ele era experiente. Já o menino sabia. ouviu, mas era inexperiente. Aqui é 2 tipos de igreja. Glória a Deus. E tem até um fato interessante, né, que nesse ponto aí que o senhor falou, que quando Samuel chega lá, se não me engano, na 3ª vez, ele fala, Samuel, volte pro seu quarto e quando você escutar a voz, diga... Se resolva de lá mesmo, não me acorde mais. Porque isso é uma experiência particular sua. Exatamente. Eu quero dormir porque a voz não vem em mim, vem em você. Então de lá você grita, fala, Senhor. Eis-me aqui. Que o teu servo ouve. Né? Porque Deus não fala para quem vê, Deus fala para quem ouve. Para quem ouve. Glória a Deus. Olha aí. Já entrando também um pouco nesse ponto do Samuel, só acredita que nos dias atuais a voz de Deus é clara como antigamente, por exemplo, no caso de Samuel? Só acredita que acontece ainda? Ou... Boa pergunta. A voz de Deus continua clara. Como eu falei, a primeira frase que eu utilizei, Deus é muito reto. Sim. O timbre de Deus é um só. Deus não muda as nuances da voz. Deus fala do mesmo tom. A diferença é a clareza da audição. Antigamente não tinha tanta distração para dividir com Deus. O menino estava dormindo enquanto Deus chamou ele para acordar. Na hora de dormir, hoje a geração está no telefone, então dificulta um pouco. Olha que profundidade. Sim, né? O Samuel não, diferente. Samuel não tinha distrações. Deus acordou ele. Hoje Deus não acorda ninguém. Hoje alguém está muito ligado no telefone. Está distraído ali muito no então, telefone. A distração é um dos maiores problemas de discernimento. Deus quer falar com a geração e nós estamos distraídos com muita coisa. E um dos graves problemas para não ter discernimento, para não compreender a voz de Deus, é esse acúmulo de distração. Eu tenho tempo para muita coisa e eu não tiro tempo para Deus. Como é que eu vou conseguir discernir a voz se eu não tenho tempo para saber quem é que está falando? Aí entra as vozes da mente. Aí entra a causa de dúvidas. Por que a mente está cheia de conflitos internos e incógnitas mentais? Porque é um tripé, segundo a PNL, que é a programação neurolinguística. Entra pelo ouvido, desce para o coração e sai pela boca. Por isso que Salomão diz que a boca fala que o coração está cheio. Aqui enche, aqui emite. Mas para encher aqui, tem que abrir aqui. Então entra pelo ouvido, desce para o coração e sai pela boca. Eu não preciso dormir do teu lado para conhecer você. Se eu ficar 30 minutos perto de você, eu sei o que você fala, o que você ouve. Só ouvindo o que você fala. Quem só fala besteira é porque passa o dia inteiro ouvindo besteira. Quem só fala o que não presta, passa o dia inteiro ouvindo o que não presta. A minha boca só emite o que meu coração guarda. E as pessoas não sabem, mas o coração às vezes se torna um entulho. Por isso que entra depressão, ansiedade, estresse. Porque ouve muita coisa ruim e guarda. O coração parece um terreno baldio, já viu? Um terreno baldio. Que você sabe que tem espaço para fazer um prédio, para fazer um lugar legal. Uma mansão, mas você só põe lixo ali dentro. Nossa, isso é forte. Poderoso, é. Só que só enche aqui de sujeira quem está legalizado a deixar entrar por aqui. Aí por isso que você vê gente que fere com a boca. Mas a culpa não é da boca, não. A boca só emite o que está lixeira aqui dentro. Mas a culpa também não é do coração, não. A culpa é de quem permite entrar pelo ouvido. É um mecanismo. Entra, desce e sai. Ó, entra, desce e sai. É forte. Então, se eu permitir ouvir coisa boa, meu coração se nutre de coisa boa. E quem só fala coisa boa, entra o que o termo hebraico fala de Lashon Hatov. Língua boa. Lashon, língua.
Ratov, boa. Boa. O judeu, quando fala língua má, é Lashon Hara. Lashon Ratov, língua boa. Lashon HaKodesh, língua santa. São 3 tipos de intenção de língua, mas é uma língua só. Eu só tenho uma língua, mas eu posso usar em 3 formas. Língua má, Hara, língua boa, Ratov, língua santa, HaKodesh. Sabe? Então, é tudo uma definição de escolha. Sim. Uma língua só, mas com 3 intenções. Por que tem gente que só fala mal dos outros? É porque só ouve besteira de alguém. Por que tem gente que só fala bem de alguém? Porque só ouve coisa boa aqui. A culpa não é da boca, não é da língua, não é do coração. É da porta dos ouvidos. Do que ouve. Nossa. Salomão falou assim, ó, ouça os conselhos e abraça a correção. Quem ouve mais peca menos. Quem peca menos é porque ouve mais. Quem não tem prazer de ouvir, erra mais. Quem tem prazer de ouvir, erra menos. Tudo é pelo ouvido. As pessoas dão muita moral para quem vê, dá muita moral para quem cheira, dá muita moral para quem fala, mas esse tema que você colocou é muito importante. O ouvido é a porta do mundo espiritual. Com certeza, imagino. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre... eu até consegui trazer para cá. Vencendo o mal do século. Depressão, ansiedade, estresse. Eu nem sabia disso. Olha aí. Depressão, ansiedade, estresse é uma área que eu domino bem, que eu falo sobre a minha formação. Depressão, ansiedade, estresse. E eu falo sobre o poder da audição. Deus nos deu 5 sentidos. Tato, paladar, visão, audição e olfato. E esses 5 sentidos é uma porta espiritual. O olfato é um cheiro que abre uma porta espiritual. O paladar, o toque, a visão é um mundo espiritual. Só que dos 5 sentidos, a audição é a mais forte de todas. Mais forte de todas. Por isso que a fé não vem para quem come. A fé não vem para quem toca. A fé vem pelo ouvir. A palavra fé em hebraico é emuná. 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 Tem até cada definição de letra tem um argumento. E-M-U-N-A-H. Emuná. Emuná significa ativação, firmamento e fidelidade. Quem diz que tem fé é porque está firme. Quem diz que é firme está firmado. Então não é só levantar a mão e dizer eu creio. Não, quem diz que tem fé está firme, constante naquilo que acredita. E só tem fé quem ouve. Entendeu? Sim, por isso que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é veja. Deus não fala para quem vê, Deus fala para quem? Por isso que ele falou para Samuel. Samuel, Samuel. E ele disse, quando a voz bradar, tu grita, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Ele podia falar, fala que meus olhos estão abertos. Mas o mundo espiritual não começa com quem vê. Porque quem não tem discernimento aqui, não sabe quem está usando aqui. Às vezes é o diabo que está revelando e você acha que é Deus. Sabe por quê? Porque Deus não fala para quem vê, Deus fala para quem ouve. A abertura do mundo espiritual começa pela audição. Nossa, muito forte, pastor. Muito forte tudo isso que você falou. A audição realmente é muito, muito, muito importante. Não tudo isso, no fato do coração se encher de coisas vazias ou de coisas inúteis, tudo isso vem baseado do ouvir. Nutre. Então, ou seja, músicas... Isso, claro. A música também tem muito sentido com relação a isso também. E não é música só sacra ou secular. É o que você estuda para ouvir. Né? Porque o que é espiritual? Não é só o que diz o nome de Deus, não. Porque tem música de amor que fala de Deus. Sim. Tem música que é crente que não fala de Deus. Então não é a música que canta no culto. Né? Tem gente que está ouvindo louvor que está com o coração cheio de ódio. Porque o louvor te leva a quem falar mal do irmão, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Então, cara, ser crente não é fácil como pensa, não. Você tem que estar ligado em tudo que você está ouvindo aí. Porque daqui a pouco você começa a sentir desejos de você diz, por que brotou aqui dentro do meu coração? É porque você parou para ouvir um negócio que tu achou que era normal. Entrou ali no ouvido, já desceu pro coração. Por que nós temos uma boca só e 2 ouvidos? É porque é 2 retornos. Tiago diz, sejai tardio no falar e sensível no ouvir. Glória a Deus. Fala menos e ouça mais. Ouça mais. O ouvido é muito profundo. Muito, imagino. Nossa. Ainda mais eu estou falando agora dessa maneira aí do entrar, do permanecer. Isso, é verdade. Nossa, muito, muito, muito profundo. E dá para ir embora, dá para descortinar muito mais. Israel só entrou no vale de ossos secos, não é? Já conhece a história de Judá quando foi para o vale de ossos, Ezequiel 37? O que Deus falou para Ezequiel? Poderão viver esses ossos? Poderão viver Aí esses Ezequiel ossos. questiona e Deus diz, eu não gosto de gente em cima do muro, então profetiza. Aí ele disse, vou falar o quê? Aí Deus fala, ossos secos, volte. Ouça a palavra do Senhor. Pergunta o texto ali, por que Deus falou ossos secos, ouça? Não estava todo mundo morto? Por que Deus mandou falar para quem está ouvindo? Se está todo mundo morto. É porque a morte espiritual para Judá veio em 604, quando Babilônia entrou em Jerusalém. Aí Babilônia entrou 3 vezes em Jerusalém. Em 604, levando os cativos, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Em 597, levou 10.000 judeus e Ezequiel.
Em 586 levou o Beit Hamikdash, que é o templo sagrado, e roubou os utensílios do templo. Babilônia entrou 3 vezes em Jerusalém e devorou 3 vezes. Por que Deus permitiu que o inimigo entrasse no povo? É porque Deus usou Isaías e o povo não quis ouvir a profecia. Deus usou Amós, o povo não quis ouvir a profecia. Deus usou Oséias em 754 e falou: Oséias, filho de Beeri, cadê sua mulher? A minha mulher me traiu. Deus disse: ótimo, então vai atrás e libere perdão. E eu vou perdoar quem me trai por quê? Porque o meu perdão é completo. E a tipologia será assim: tua mulher representa Israel, você me representa. Assim como a tua mulher te traiu, Israel me traiu. Assim como você vai atrás dela, diga para o povo que eu estou a fim de perdoá-los. Então o povo ouviu que Deus vai perdoar, mesmo o povo traindo, e o povo continua pecando. Bom, se vocês sabem que tem perdão e continua pecando, eu vou deixar o cativeiro chegar. O último profeta que entregou o cativeiro foi Jeremias. E disse: o cativeiro vai durar 70 anos. E o povo não está nem aí para a profecia. A culpa não é do profeta, a culpa é do povo que não quer ouvir. Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito à minha pregação? Então, mensagem tem o que não tenha crédito. Bíblia tem o que não tenha ouvidos. Igreja aberta tem o que não tenha povo querendo ouvir. Não. Então, já que a galera não quer ouvir, vai entrar no cativeiro. E Deus ainda deu a data. Cativeiro tem hora para começar e hora para terminar. Vai durar 70 anos. Aí Ezequiel, no final do cativeiro, já entra. Como é que o povo está? Tudo morto espiritual. Está andando em Babilônia, mas está um cemitério de ossos. Aí Deus diz: então, já que por falta de ouvir eles morreram na fé, diga para os ossos: ouça a palavra. Porque vai ser pelo ouvido que a restauração vai chegar. Se o diabo usa a gente que não ouve para fazer morrer espiritual, Deus usa os ouvidos para restaurar quem está morto. Então a mesma porta para cair é a mesma porta para restaurar. Quem não ouve, cai. Quem ouve, restaura. Glória a Deus. Nossa, pastor, muito bom, muito forte. Glórias a Deus. E o senhor também falou bastante sobre a distração. No seu ponto de vista atual, o que o senhor acha que mais tem distraído o mundo e, vamos dizer assim, principalmente os cristãos, a ouvir mais a voz de Deus? Tecnologia. Podia falar outras coisas, mas tudo se resume em tecnologia. A televisão, tecnologia. Telefone, tecnologia. Tudo. Rádio, tecnologia. E não é que a tecnologia é ruim. Exatamente, é um ponto... nós estamos aqui nela, não é? Exatamente, só que usando para o bem. Então é o que o hebraico chama de kavaná, intenção do coração. Uhum. Deus, ele não olha para aquilo que está acontecendo, ele olha para a intenção. O que manda para Deus é intenção. Por isso que Paulo falou para Filipenses 2 assim, que haja o mesmo sentimento em vós que houve em Cristo. Porque para fazer para Deus tem que ter sentimento. Deus não recebe nada que não tenha sentimento, intenção. Então a internet é coisa boa, bem intencionada. Mas quando você está distraído com aquilo que é do mundo, você está desconectado daquilo que é de Deus. E a distração se torna um problema. Né? Como é que eu faço? A primeira pergunta. Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus em um mundo tão caótico? Como distinguir a voz de Deus nos nossos próprios pensamentos? Ou, sim. A gente descortinou já 2, né? Sim. O Salmo 46 fala assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos. Primeiro ponto para você quebrar a distração. Aquietar a mente. E o Salmo 46 é para os filhos de Corá. Deus falou no Salmo assim, aquietai-vos, filhos de Corá, e sabeis que eu sou Deus. Sabe o que traz a ansiedade e o descontrole emocional? A perda da audição. Então as pessoas não ouvem mais Deus e não discernem a voz de Deus porque estão muito distraídas. E usam a distração para responder os problemas emocionais. Essa inquietação emocional. Aí Deus, o primeiro ponto que Deus trata para falar com alguém em um mundo tão caótico, aquieta. Porque aquietar é colocar a sanidade mental, o emocional em controle. Se aquieta, número 1, aquietação. Número 2, quebra a distração. Número 3, tempo de comunhão. 3 pontos para você começar a voltar a ouvir a voz de Deus em um mundo tão complicado como esse. E está descendo aqui agora que não está sem script, né? Mas vamos lá, Salmo 46. Aquietai-vos, se aquieta. Porque quando você se aquieta, Deus responde por você. Esse Salmo 46 foi escrito, e até Martinho Lutero fez um hino da harpa chamado Torre Forte ao Nosso Deus. O Salmo 46 é muito forte, porque os filhos de Coré cantaram uma música de guerra e Deus gostou e respondeu em forma de profecia. Do 1 ao 9, ele faz essa guerra até os fins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo, e Deus disse, então cara de cantar agora, quem vai falar sou eu. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Por que Deus falou em forma de profecia? Porque onde há
acúmulo de estresse e gente inquieta atrapalha o propósito. Quando você relaxa a sua mente e confia no Senhor. E o mais, Ele fará. Então, o que eu explico hoje para as pessoas que me perguntam sobre o assunto, como vamos discernir a voz de Deus e como vamos ensinar o povo a conhecer a voz do Espírito, é número 1. Não fazendo o jejum forçadamente e não lendo a Bíblia sem nenhum controle histórico, interpretativo, que não vão entender. Nada. Então, para você ter discernimento da voz de Deus, para falar para um jovem, para um desviado ou para um novo convertido, se aquiete. Porque gente estressada mentalmente não consegue ouvir nem quem está do teu lado, quanto mais quem é invisível. Então, se aquieta, respira. E número 2, tira um tempo para você ser menos distraído. Porque a voz de Deus é tão gritante. Olha o paradoxo. Deus é tão gritante que ele fala sorrateiramente. A gente pensa que Deus vai gritar e vai tremer as terras. E tem hora que Deus está sussurrando em nosso ouvido. Só que é tanto barulho externo que a gente não está ouvindo o barulho interno. Como é que eu faço para discernir a voz de Deus? Aquieta esses barulhos emocionais. Tira as distrações. Aí começa aquele tripé. Entra, desce e sai. Ouça o que presta. Acumula coisa boa no coração, que aí você vai começar a ter discernimento. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, pastor. Já falando um pouco também, né, sobre a voz de Deus, a gente está falando bastante, o senhor falou esse paradoxo aí, né, Deus é tão gritante que fala sorrateiramente. O senhor acredita que o silêncio de Deus também seja uma resposta para alguma... Sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Meu Deus, e às vezes a voz de Deus não falada é mais profunda ainda. Porque a gente sempre foi acostumado a saber que Deus fala. Sim. E a gente está esperando alguma coisa. E no meio de uma batalha que Deus não fala. O silêncio é confrontador. O silêncio é inquietante. Parece que Deus esqueceu da gente. Aí quando a gente pensa que vai voltar e tá estaca zero, tá tudo resolvido. Ué, por que tá resolvido se Deus não falou nada? É porque Deus não é obrigado a nada. Deus, quando Ele quer falar, Ele fala. Quando Ele quer ficar em silêncio, Ele fala. Ele fica. É só porque o silêncio é pedagógico. Sim. O silêncio ele é uma forma de ensinar o ser humano. Nós precisamos compreender Deus. E eu repito a frase inicial que eu disse. Deus não está numa caixinha para ser colocado daquele tamanho. Deus não é grande, não. Deus não é gigante, não. Deus não tem dimensão para mensurar sobre ele. Então vamos tratar Deus do tamanho que ele é. Sim. Chega de botar Deus numa caixa e achar que Deus só trabalha desse nível aqui. Então Deus, quando quer falar, ele treme terra usando trovões e relâmpagos. Quando ele quer ficar em silêncio, até o silêncio. Jesus, vamos aumentar o nível da profundidade à luz da teologia? Deus ficou em silêncio quando o filho dele foi para a cruz. Exato. O filho dele gritou no Getsemane: por que me abandonaste? Deus abandonou Jesus? Não. Mas o próprio Cristo pensou no abandono, porque Deus não falou nada. É porque Deus não tem problemas emocionais, sabe? Deus não é como o ser humano, que fica com pena do ser humano. Deus não tem pena da gente, não. É porque Deus não pega leve com quem investiu pesado. E tem hora que ele vai deixar você ir até o final e ele vai ficar em silêncio. Só que ele sabe até onde você suporta. Quem não tem noção de onde suporta somos nós. Por isso que a gente pede para parar toda hora. Ele colocou um espinho em Paulo na carne e Paulo gritou 3 vezes: tira o espinho, tá doendo. E Deus disse: minha graça te basta, continua. Só que Paulo não pediu graça, Paulo pediu tirador. Aí Deus não respondeu tirador. Deus disse: estou aumentando a força. Olha que loucura, Deus parece que é estranho. Paulo pediu: eu estou cheio de dor, tira o espinho que está doendo. E Deus disse: minha graça te basta. Eu não estou pedindo graça, estou pedindo para a dor ir embora. Deus disse: mas eu que coloquei e eu sei até onde ela vai. A minha graça te basta. Para que você está me dando graça se eu estou pedindo para tirar a dor? Sim. É porque quem te deu a dor fui eu. E para que você quer me dar graça? Para aumentar a força. Porque eu sei até onde você suporta e eu sei para quem eu dou. Então Deus não é obrigado a falar quando eu quero. Então Deus falando, ele é Deus. Em silêncio, ele é Deus. Respondendo a pergunta, até no silêncio Deus fala. Glória a Deus. Muito bom. Em relação a ouvir a voz de Deus, uma pessoa que, vamos dizer assim, que não tem intimidade com Deus, é possível essa pessoa ouvir a voz de Deus? Claro. Uma pessoa que não busca a Deus ou que não vem frequentemente à igreja, que não tem aquela intimidade com Deus, escuta a voz de Deus também. Não escuta como um íntimo escuta. Sim.
Porque o íntimo tem discernimento e tem sensibilidade. Mas quem não tem uma vida com Deus, Deus pode falar em forma imposta. Eu sou o Senhor, transforme de vida, mude de vida que eu quero te tratar. Deus fala como Ele quer. Mas um ímpio, um afastado, pode ouvir a voz de Deus. Não de forma sensível, Sim. mas de uma forma mais direta. Sabe? Em um aviso, em um sonho, em uma revelação. Mas é bem diferente de um íntimo orando. Porque um íntimo orando, ele vê Deus até nas pequenas coisas. Mas alguém afastado, ele não tem essa facilidade de compreensão. Mas quando Deus quer falar, Deus fala. Deus falou com Nabucodonosor. Quem é um ser humano para não falar? Entendeu? Então, quando ele quer falar, ele fala com ímpio, com desviado, ele fala. Só não claro com um íntimo. Sim, como... Porque é teknontouteos no grego. Filhos de Deus. Teknon, filhos, touteos de Deus. Então, Deus, ele trabalha com filhos diferentes como ele trabalha com gente de fora. Com filhos, o filho conhece a voz do seu pai. Então, filhos não precisa que Deus fala, acorda, Arthur. Não, eu vejo Deus em pequenas coisas. Eu vejo Deus em várias formas. Para onde eu olho, eu vejo Deus, porque Deus não faz parte da minha vida. Deus é a minha vida. Então, eu vejo Deus em tudo. Eu não preciso ouvir a voz dele para saber o que ele está falando. Sinais, Deus fala. Na Bíblia, Deus fala. A forma teofônica de Deus é linda, a manifestação visível. Mas Deus está em tudo. Até nessa sala ele está. Então, quando você enxerga Deus em tudo, você glorifica Deus em cada momento desse podcast e em cada momento da sua vida. Agora, para quem não tem discernimento, acha que Deus não é tudo isso que um íntimo sabe. Sim. Deus fala assim naquela hora, pá, muda de vida, desperta, acorda. Se você não rejeitasse, ele não vai ouvir a voz de Deus todo dia. Mas quando Deus quer tratar de alguém, Deus fala, pum, de uma vez. O ímpio ou um afastado pode ouvir a voz de Deus. Mas ele não tem o discernimento e a sensibilidade que um íntimo tem. Aí, para você ter essa intimidade, você precisa ter um tempo de relacionamento, que é o relacionamento que traz a sensibilidade. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. E falando um pouco sobre direções assim ou pensamentos, como saber se uma direção realmente vem de Deus, né? Tipo, Deus está me mandando eu ir para tal lugar. Como eu saber se realmente é Deus que está falando comigo? Existem algumas formas, mas a primeira forma mais clara é a luz da Bíblia. A Bíblia é nosso manual de fé, Sim. que gente madura usa como veículo de bússola. Como saber, eu vou dentro da sua pergunta, como saber se o lugar que eu vou é Deus que está me levando? Como saber, né, se as minhas atitudes é Deus que está me fazendo ter? Tudo aquilo que eu acho que é de Deus tem que estar em concordância com o que Deus fala na Bíblia Sagrada. Em outra forma, Deus ele não é menino de falar 3 vezes 3 coisas diferentes. Então existe confirmação bíblica e existe confirmação no lugar onde eu congrego. Os meus vídeos eu falo muito no Instagram, no altar, eu sou extremamente contra quem ouve Deus no monte, mas não ouve Deus no quarto. Quem ouve Deus num círculo de oração, mas não ouve Deus na doutrina. Quem fala que Deus falou de uma forma e não ouve Deus num culto, porque todo lugar que representa o nome de Deus, Deus confirma aquilo que fala. Sim. Entendeu? Ele confirma na pregação, confirma na liderança pastoral, ele confirma nos conselhos que um pastor dá. Então, como eu saber, dentro da sua pergunta, se é Deus mesmo que está me impulsionando a fazer? Tem que estar em concordância naquilo que você exerce. Deus fala para quem congrega, Deus fala, Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar, mas antes admoestais uns aos outros. Deus fala para quem congrega. Né? Esse assunto é muito polêmico. Deus fala em revelação? Fala. Eu sou continuista, eu creio nos dons. Deus fala na voz de profeta? Fala. Mas tudo que Deus falar com alguém tem que estar embasado naquilo que eu leio na Bíblia. Não é porque Deus não tem 2 timbres. Sim. Deus fala uma vez só. E ele confirma aquilo que ele fala. Na boca do meu pastor, na boca do que Deus fala no culto, ele vai confirmar na minha casa também. Deus não fala A no meu quarto, e B na igreja, e C na Bíblia. Quando Deus fala, confirma no quarto, confirma na igreja, e confirma na palavra. O crente não anda por vozes, porque vozes no plural é atrás da voz de Deus e a voz da minha cabeça. Crente anda atrás de confirmação do que é Deus falando.
em forma dos veículos que Deus fala, na boca profética, na boca da liderança e na palavra de Deus. Glória a Deus, pastor. Quando não está embasado na Bíblia, vira rebeldia, vira rebelião, sabe? E Deus não usa a gente rebelde. Com certeza não. Então, quando você quer ter discernimento com Deus, aprenda a discernir a voz de Deus através daquilo que Deus usa ao seu redor, na congregação, na liderança. Parece que existem pastores. A Bíblia diz que Deus colocou pastores segundo o seu coração, porque pastor ouve Deus. E o que Deus fala através dos pastores, fala para a igreja. Amém. Deus não pula etapa. Deus não fala para a igreja para confirmar para o pastor. Deus fala com o pastor para confirmar para a igreja. É para eu pensar nisso? Por que Deus falou para o anjo da igreja escreveu a Laodiceia? Ao anjo da igreja escreveu a Tiatira. Ao anjo da igreja escreveu a Pérgamo. As 7 igrejas da Ásia, Deus não falou para a irmã de oração. Falou para o anjo da igreja. Deus não falou para os jovens da igreja. Deus falou para o anjo da igreja. Por quê? Para mostrar para a igreja: vocês não vão ouvir Deus em outro lugar, primeiro que não seja na boca do pastor. Entendeu? E se o pastor estiver alinhado com a Bíblia, confirma na palavra, confirma no que Deus fala com a liderança. Tudo que vem de Deus tem confirmação. Deus não fala avulso. Vai. Não, Deus confirma. Porque a voz de Deus confirma. João Batista pregou: arrependei-vos e convertei-vos. Jesus pregou: arrependei-vos e convertei-vos. Os discípulos pregaram: arrependei-vos e convertei-vos. Por que todo mundo prega arrependimento e conversão? Porque confirma. Tudo que vem do reino tem confirmação. Se não tem confirmação, não é Deus falando. E eu garanto, essa não é uma tese teológica, é uma doutrina que eu estou montando. Porque doutrina, você prova, faz o conceito hermenêutico e faz o antes, durante e depois. Eu estou confirmando para você. Deus só fala através de confirmação. Deus falou 3 vezes com Samuel. Sim. Sabe? A nossa conversa tem que bater e voltar. Deus falou: Samuel, Samuel. Não discerniu, não? Vou confirmar. Samuel, Samuel. Ah, você não entendeu, não? Samuel, Samuel. Por que Deus falou 3 vezes? Porque a voz de Deus confirma. Sabe o que o salmista disse? Uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu ouvi. Por quê? Porque o que vem de Deus fica ecoando aqui dentro, confirmando. Glória a Deus. Deus fala e Deus confirma. O senhor falou sobre a rebeldia, né? No caso, então, uma pessoa escutou um pensamento e não teve uma confirmação, vamos dizer assim, do pastor ou da Bíblia, e mesmo assim fez aquilo que veio no pensamento dele. Então, no caso, isso seria uma rebeldia. Com certeza. Mesmo sendo uma boa intenção, um bom pensamento. Já viu aquele ditado que de boa intenção o inferno está cheio? Deus não trabalha com boa intenção, Deus trabalha com confirmação. Confirmação. Ponto. Tem gente que tem boa intenção de fazer a obra de Deus. Aí desobedece a liderança e abre igreja por aí. Ele está bem intencionado, mas não quer obedecer. Então não adianta ter boa intenção, tem que ter princípios. E Deus não quebra princípio por causa de você, não. Não. Deus não quebra princípio, não. Nós que seguimos os princípios de Deus. Exatamente. Não é Deus que segue as intenções do meu coração. Até porque a Bíblia diz que o nosso coração é extremamente enganoso. Exatamente, que nós somos do homem. Entendeu? Então, as pessoas falam: eu estou sentindo no meu coração de fazer. Não é o que você sente, é o que Deus fala. Porque às vezes o que você sente não tem discernimento. E Deus não trabalha com gente na carne. Entendeu? Quando é de Deus, Deus confirma as coisas. Aleluia, glória a Deus. Então, olha aí, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa tá ali, né? Tá uma coisa ali, vou fazer tal coisa, ou vou abrir uma igreja, vamos dizer assim, usar o exemplo que você falou, mas não recebeu uma confirmação de Deus e muito menos da Bíblia. Vamos, ele é pastor, ele vai defender. Tá, vamos trocar a igreja por namoro, um papo atual. Eu vou agir na emoção. Vai quebrar a cara. Eu vou trabalhar nesse lugar porque todo mundo indo. Vai quebrar a cara. Você não anda atrás de confirmação de pessoas. Crente anda atrás de confirmação de Deus. Se Deus confirmar, você fica. Se Deus não confirmar, você vai quebrar a cara. Ponto. Muito bom, pastor. Glórias a Deus. Então é isso. Toma muito cuidado, por mais que a intenção seja boa, mas se não tiver confirmação de Deus, tá errado. É rebeldia. Por que a psicologia fala que a sede do meu eu não é meu coração, é meu cérebro? Porque o coração da gente engana. Agora, a sede do meu eu é meu cérebro. Posso descortinar? Sim, com certeza. A sede do meu eu é meu cérebro, feito de 2 córtex cerebral com 2 centímetros de espessura, com reentrâncias de sucos e fissuras. Córtex frontal, cerebelo, córtex traseiro, memória. Aqui está as organizações da sede do meu eu. Por isso que Romanos 12 fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra entendimento no grego é metanoia.
Metanoia é mudança de mentalidade. Deus não fala do pescoço para baixo, Deus fala do pescoço para cima. Porque daqui para cá é volante, é veículo. Daqui para cá é volante. Quem dirige daqui para cá, dirige daqui para cá. Então não é do pescoço para baixo que determina minhas ações. É do pescoço para cima. 1 Coríntios 2,16. Paulo falou assim, ó, nós temos que ter a mente de Cristo. Por que tem que ter a mente de Cristo? Porque Cristo quer minha cabeça, não quer meu corpo. Porque meu corpo é emoção, mente é razão. Deus não trabalha nas emoções só, Deus trabalha aqui dentro, na sede do meu eu. É aqui, ó, é aqui. Deus quer mudar a mentalidade do ser humano. Glória a Deus. Amém, amém. Muito bom. Pastor, já caminhando um pouquinho aí para o final, falando sobre a voz de Deus e agora sobre obedecer à voz de Deus. Será que estamos realmente preparados para obedecer o que realmente Deus falar? Tipo assim, Deus falou uma coisa e vai contra aquilo que eu quero. Será que eu realmente estou preparado para obedecer aquilo? Não. Nenhum de nós estamos. Nenhum de nós. Até porque toda vez que Deus fala, Deus vai contra o nosso ego. E lutar contra o ego é difícil. A gente quer ouvir um sim para o namoro, a gente quer ouvir sim para abrir. Porque a gente só está preparado para ouvir o que nosso coração se agrada. Aí vem Deus dar uma contra-resposta para a gente não está preparado para ouvir um não de Deus. Só que o não de Deus é libertador, o não de Deus é livramento, o não de Deus é amor. Não é? Mas, respondendo a pergunta, a gente não está pronto. Não. Ninguém. Pode ser o cara que mais ora no planeta. Pode ser, Billy Graham, pode ser a pessoa que mais lê a Bíblia e estuda a teologia mais do que eu. Não está preparado. Não está. Não vem com a hipocrisia que não está. A gente não gosta de ouvir não. A gente não gosta, a gente só gosta de ouvir sim. Sim. Só que o tem sim que nos leva para a morte. Tem não que nos leva ao propósito. Glória a Deus, é forte. Forte. Glória a Deus. Amém. Muito bom. E então, resumindo tudo que a gente falou aqui, né? Chegando pro fim que eu comentei. O problema é Deus não falar. É nós não parar para ouvir o que Deus está falando. Deus sempre fala. Gritando, falando baixo, não falando, Deus sempre está ensinando. Nós precisamos aí aquietar nossa mente, né? Tirar a distração. E aquela pergunta que você fez a última agora, como obedecer, né? Sim. A palavra obedecer, sim, ela vem do termo hebraico que significa Shema. Okay. S-H-E-M-A-H, Shema. E olha que forte. Por que você está interpretando obedecer? Porque nosso assunto é sobre ouvir. A palavra Shema é o vocábulo hebraico que significa obediência. Só que a mesma raiz da palavra Shema, vocês podem vasculhar aí. Shema, em hebraico, significa ouvir. Ué, mas não é obedecer? Sim, é porque para um judeu quem ouve obedece e quem obedece ouve. Deuteronômio, Sefer Devarim, Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a minha voz e me obedecer, aonde colocar as suas mãos prosperará. A prosperidade não é toma lá da cá. Prosperidade é ouvir e obedecer. Quem obedece e quem ouve está pronto a prosperar. Deus não fala para quem dá muito, Deus fala para quem obedece muito. A vida se resume na obediência. Glória a Deus. Se você não quiser obedecer, você vai viver limite da vida. Se você quiser obedecer, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sarei vossa terra. O que faz Deus te ouvir é obediência. Tanto que tem Deuteronômio 28, de 15 em diante. Quem não obedece e quem não ouve será maldito ao entrar e maldito ao sair. Quem não obedece, quem não ouve será maldito no vale e será maldito no campo. Ah, então quem não ouve é maldito? Claro, é tu que escolhe. Quer ser bendito? Aonde botar tuas mãos será teu por herança. Será bendito ao entrares e ao saíres. Quer desobedecer? Tudo que você fizer terá maldição. A vida do crente tem duas escolhas. E nós somos reféns do que escolhemos. Obediência gera prosperidade. Desobediência gera maldição. É você que decide. Glória a Deus. Muito forte, muito forte. Pastor, chegamos ao fim. Quero agradecer bastante pelo seu conteúdo aqui. A gente falou bastante coisa muito interessante. Muito forte. E só agora para a gente dar uma pincelada no fim, né? Até mesmo para quem está ouvindo. E quem... Quero que você desse um conselho aí para quem está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, ou para quem ouviu a voz de Deus e não sabe se realmente é a voz de Deus, e para quem precisa, né, sair das distrações do mundo e realmente ouvir a voz de Deus. Eu reporto a palavra a você que acompanhou esse podcast, esses minutos com a gente, que vai ser de extrema importância para você, não pelos cortes que vai sair, porque vai sair muito corte profundo da conversa aqui. Glória a Deus. Mas é uma mensagem profética, madura, sadia para o seu coração.
Tira toda a distração. O telefone é bom para te conectar a pessoas, mas quando você se desconecta de pessoas, você conecta-se com Deus. Gênesis 32, 22 em diante. Jacó colocou seus filhos, sua mulher, seus empregados, para o fundo do val de Jaboque. E o texto disse, e Jacó ficando sozinho, apareceu um homem lutando com ele. Esse homem aqui é o próprio Deus em forma teofânica. Por que Deus se apareceu para Jacó depois que ele ficou sozinho? Porque Deus ama pegar você sozinho. Quando você está distraído com coisas, Deus não se revela. Então Deus está doido para pegar você sozinho, quando você está sem telefone, sem pessoas, quando você está lá no seu quarto olhando para a parede. É aí que Deus vai pegar você. A resenha é legal, churrasco, brincadeiras, tá com pessoas é muito bacana. Só que quando você conhecer Deus, você vai querer ficar com ele 24 horas por dia. Porque Deus ele é o único que preenche o espaço vazio da gente. A nossa alma está sempre procurando coisas. Por que eu sempre compro um carro e depois de um ano eu quero trocar? Porque é vazio da alma. Eu tenho que viajar para ver se sara esse buraco da alma. Agora, quando você se relaciona com Deus, você não precisa trocar de carro, você não precisa comprar roupa. Porque Deus é o único que preenche o espaço vazio do seu coração. Você não precisa de nada, não, você precisa de Deus. Por isso que o Sefer Tehilim 23 fala assim, ó, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ai, pastor, mas eu preciso de tanta coisa. Você precisa de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você se relacionar com quem pode tudo, você vai parar de correr atrás de quem não pode nada. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eita, benção. Olha, depois dessa palavra, se você for ateu, acho que você se converteu aí nesse momento. Vambora. Fazer o apelo agora. Mas glórias a Deus. Olha, obrigado por você que nos assistiu até aqui nesse tema bastante interessante. Peço que você compartilhe aí o nosso Muito bom. vídeo. Eu vou compartilhar amigo, também. Exatamente no grupo da família, onde quer que seja, que eu tenho certeza que essa palavra vai edificar alguém pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Gratidão, obrigado meu aqui amigo. por tudo. Prazer poder estar com vocês. Espero vê-lo aqui, o Senhor, mais vezes aqui no nosso podcast, em nome de Jesus. Olha, curta o nosso vídeo, comenta, compartilha, se inscreva aí no nosso canal, entra aí no linkzinho aí, que lá você vai encontrar mais vídeos como esse aqui do Resplandecendo Cast, bastante interessante. Amém, pastor? Mais uma vez, obrigado. Tamo junto, amigo. Fica na paz, Deus abençoe.